Boa tarde a todos, todes. Hoje a gente vai ter um papo aqui muito especial sobre a construção da persona artística, né? Essa semana a gente teve uma aula no meu curso online de presença de palco sobre persona artística. De onde vem esse termo, né? Então, esse é um termo persona, é um termo que está sendo muito usado em várias áreas do conhecimento, mas eu uso baseado na psicologia junguiana, né? Jung foi um grande psicólogo, sucessor do Freud, e que se debruçou sobre as artes para conhecer mais profundamente sobre a humanidade, sobre o homem. E aí, então, eu fiz toda uma trajetória de explicação lá no curso e convidei a minha mãe, gente, que é psicóloga junguiana, arte terapeuta e terapeuta sistêmica, para falar mais desse assunto, que é um assunto profundo e complexo. Então, eu vou chamar aqui a Rafaela, minha mãe. Tá, tá. Isso, para aí o celular paradinho, mãe. Oi! Mãe é mãe, né, gente? Boa tarde! Boa tarde para todo mundo. Eu estou super incentivando ela a falar mais dos assuntos dela na rede, no online, porque vocês sabem que mãe às vezes tem uma certa resistência a esses mecanismos, né? Mas Mãe antiga, né? convidei a minha mãe aqui hoje para falar sobre os riscos na construção da persona, né? Então, eu vou falar um pouco do que eu falei no curso, né? Que a gente precisa construir uma persona artística, porque é uma forma humana de representar a humanidade, que vem desde 15 mil anos antes de Cristo. Então, eu dei uma aula, quase que uma aula de história para os meus alunos essa semana, explicando o que é isso. E Jung tira esse termo persona, né? O que é persona, gente? É uma parte nossa que a gente põe para o mundo, né? Para o social, é uma faceta nossa. E ele tira esse termo lá do teatro grego. Por quê? Porque os atores tinham que usar uma máscara tanto para amplificar a voz no palco, quanto para se caracterizar das características que aquela personagem tinha. Então, a máscara tinha as características emocionais daquele personagem, né? E eu expliquei lá que, na verdade, isso vem de muito antes, vem desde do teatro primitivo, desde os homens das cavernas, né? Que usavam máscaras para representar elementos da natureza, enfim, para fazer rituais, né? Os rituais de caça. As primeiras interpretações que existem historiografadas são da Era do Gelo, dos homens fazendo a pantomima da caça. O que é? Imitando um corpo, como é que eles tinham que agir com o corpo na hora de caçar, enfim. E aí, nada melhor do que a própria psicóloga junguiana para falar mais, né, sobre o que é isso, né? Como é que funciona a nossa cabeça? Que história é essa da gente ter várias facetas? Hum. Como é que funciona aí? Tá, né? Que legal. Esse tema, acho que é um tema que interessa tantas pessoas, acho que tudo, né? Mas é legal, sim, a gente falar de persona, porque se a gente fosse ser exatamente ipsis literis como somos, ninguém nos suportaria, né? Então, a gente seria mais tão rude quanto o homem de Neandertal, o homem das cavernas, sem filtro, né? Então, de cara, quando eu vou explicando persona, já vou dizendo para as pessoas assim, você pode viver sem filtro nenhum, zero. Essa história de que eu sou sincero e verdadeiro é fake, né? É mentira, porque senão a gente nem viveria em sociedade. Então, Jung, né, o nosso grande mestre da psicologia, não foi ele que criou esse termo, né? Mas ele vai lá para Platão, antigos, e vai se baseando também nessa questão da máscara aqui no teatro grego, né, que se usava. E é o grande cara que vai dizendo que nós temos uma psique muito gigante, né? A Tchela já explicou toda essa questão do inconsciente e da consciência, mas a persona é uma das facetas da nossa personalidade, que é recheada de tantas outras coisas. E uma faceta importante,
principal. Então, a gente fala que, falando de arquétipo, que são modelos e coisas que herdamos, coisas antigas, a persona é um arquétipo de... a forma que eu me apresento para o mundo, né? De acomodação. A gente vai dizer que ele é um arquétipo de acomodação. Todos nós, seres humanos, precisamos da persona. Então, sabe quando ela começa? A gente já vai falar dessa energia. Começa lá na infância, lá quando a gente é bebê, que você está com fome, que você quer tetinha de mamãe ou mamadeira, e aí você faz algum gestual, porque você não fala e a mãe não percebe, então você grita, ou você chora. Dali já começa a mãe identificar o choro de cocô, o choro de xixi, o choro que é de fome. Então, a gente também vai sacando que é daquele jeito que eu me expresso que a mamãe percebe. Essa construção começa muito lá atrás, né? Nem vamos falar da barriga da mamãe, né? Que chuta e tal. E aí, então, é por isso que a gente fala que é um arquétipo de acomodação. Como é que eu me coloco no mundo? Como é que eu me acomodo? Como é que eu me expresso? Né? É um arquétipo bastante central e importante. Só que a gente vai dizer que a nossa personalidade é o ego, né? O ego, para Freud, o superego, para Jung, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, é tudo a mesma coisa, só muda um pouco a terminologia. Mas a forma do eu é o ego, né? Como eu me apresento na sociedade, no mundo, na vida, né? Então é importante a gente ter essa estrutura. Mas se eu não me utilizar dessa energia da persona, eu não posso ser a mãe, a professora, você é a cantora, a filha, a aluna, né? Então, nós precisamos dessa persona para nos colocar no mundo. O que diferencia o olhar de Jung, por ser psicólogo, psiquiatra, é falar do campo de energia, né? Então, a gente fala que ele foi um dos grandes mestres que mais se focou nessa questão da energia, né? O que é? Se é só um pedaço de pano que eu coloco ou um pedaço de metal? Não, ali é um campo de energia muito forte e que vai rompendo a forma da gente se colocar no mundo, né? Vai rompendo barreiras. Por exemplo, se eu sou um tipo introvertido, eu vou muita energia da extroversão que está dentro de mim com essa persona. Eu vou usar um quanto de energia agigantada para me colocar no mundo, né? Para me expressar, para comer, para viver. Então a gente vai dizendo que esse é justamente o meu caso, né? Eu sou uma pessoa de personalidade introspectiva, tímida, que as pessoas não acreditam que eu sou muito tímida, mas eu sou. E aí, então, eu construí uma persona artística e uso de muita energia para ser extrovertida no palco, para me comunicar, para ser comunicativa, que as pessoas acham que eu sou comunicativa, espontânea, mas a minha pessoalidade, né, a minha identidade, eu sou tímida. Só que eu construí uma persona e uso de certas energias para poder me comunicar com o público, para cumprir a minha função profissional, né? Sim. É legal isso que a Tiara está falando, até porque ela no teatro, né? Por ela ser bastante introvertida, e ela precisava realmente... Porque nós somos introvertidos e extrovertidos. Também, isso é para um outro momento falar sobre isso. É um campo de energia também. Então, Jung se diferencia porque ele vai falando dessas energias que moram dentro da gente e que moram fora. Então, assim, eu uso uma persona, quando a Tiara fala de persona, não é uma persona só, né? Esses dias a gente estava falando disso. Nós utilizamos várias personas. Então, pense numa usina de energia, num campo de energia, numa vela que a gente acende, ou numa luz que acende, né? Que a gente fala que é energia. Quanto dessa energia em cada persona que eu vou usar, eu vou utilizar. Então, se eu vou para o palco, né, no caso de vocês, a persona artística, eu preciso estar recheada daquela energia. E a gente estava falando de alguns personagens importantes, tipo Ney Matogrosso, e depois vou falar de Chico Buarque, mas assim, o quanto de energia aquele cara usa para estar no palco, né? Aquele grande cara, grande artista, inclusive eu sou fã dele. E aí a gente é tomado por um campo muito forte, violento, para poder estar fazendo psicologicamente naquela persona, né? Então você usa assim uma energia que é avassaladora, como se houvesse um outro eu, né? Uma outra pessoa dentro de mim, como se fosse uma incorporação espiritista, espírita, tal. O outro eu me toma
e aí eu vou desenvolver lá o meu trabalho. A persona também, ela pode tomar... Depois a gente vai falar do aspecto oposto na persona, que aí eu vou falar de alguns arrobos que a gente tem negativo. Então, assim, para tudo que a gente vai fazer, nós utilizamos a persona. E o eu desaparece, Rafa? Não, o eu não desaparece. O que acontece é que eu tenho que tirar essa persona quando eu volto para casa. Então, se eu sou professora, chego em casa, pode ser até que eu tenha que cuidar das minhas comércios, tudo mal. Se eu sou psicóloga, tá bom que eu dou um colinho aqui na minha casa, tá? De mãe psicóloga. Mas eu não sou, né? Eu sou uma pessoa normal e uso a minha máscara lá para poder estar no trabalho. Em tudo. Daí o que a gente vai dizendo das deformidades ou dos conflitos que acontecem com a persona, para vocês que são artistas, que são muito sensíveis, a gente pode ficar identificado, assim que a gente fala, com a persona. Então, eu só sou o poeta, o compositor, o cantor, o musicista, eu só sou isso. Eu gasto toda a minha energia com isso, e daí eu não me comunico com o mundo, com a sociedade, com a família. E isso pode ir num caminho, que eu vou até exagerar um pouco, de uma psicose, porque eu passo a acreditar que eu sou aquela pessoa, E isso né? acontece com muitos artistas, né? A gente tem muitas histórias de muitos artistas que deprimem, que entram em depressão, que usam, vão usar muita droga, porque se sentem perdidos nisso, né? Porque é Sim. aquilo que você está falando, a gente, cada um de nós tem muitas personas. Então, eu tenho a persona Cella, que é essa aqui, ó, essa persona aqui que faz show, e essa que eu tô aqui agora não é aquela mesma ali. É uma faceta daquela ali, né? Até eu expliquei isso para os meus alunos. Essa persona Tchela que dá aula aqui para eles, não é a mesma, eu não gasto a mesma energia do que aquela ali que vai para o palco, né? Que vai para um momento ritualístico, né? O palco é um momento ritualístico. O que é ritual? É um momento de intensidade provocada, muito intenso ali. Então, a gente tem que saber dosar, né? Não dá para eu sair do palco e viver o resto da minha vida com a mesma energia. Assim como eu falo que não dá para subir no palco com a energia da pessoa cotidiana, porque isso não interessa para contar uma história. Então, que a minha mãe está falando é que muitos artistas se perdem nesse momento de transitar entre as personas, né? E aí fica usando aquela máscara ali do palco, que a gente, uma coisa que a gente tem que aprender também, que máscara não é uma coisa que esconde, sim uma coisa que revela, né? A gente precisa entender isso. Então, você fica usando aquela máscara reveladora ali do palco, daquela energia intensa na sua vida e deprime, como aconteceu com a Carmen Miranda, né? A Amy Winehouse, aquela que você sempre fala, que a Janis Joplin, né? Muitos artistas. Sim. E aí a gente fala assim que a questão da persona é para todos nós, independente de ser artista ou não. O que diferencia, que eu acho que a galera, e a Tchela também, que é do meio, vai percebendo, que vocês já são, por conta das artes, pessoas mais sensíveis a essa contaminação que tem no mundo aí fora. Então, independente de ser artista ou não, mas eu falo porque trabalho bastante com todo tipo de arte. Você tem a filha aí artista, né? Mas eu percebo que já há uma dificuldade para o artista de se diferenciar do mundo fora. Qual é o meu mundo dentro, qual é o meu mundo fora? Se eu estou compondo, eu estou num outro tempo, né? Então, o que acontece é como é que a gente tira essa persona, o quanto eu coloco de energia e em que momento eu tiro. E é só através do autoconhecimento que a gente vai, não tem uma fórmula, né? Eu estava falando assim, até para a Tchela o oposto da persona é a sombra, que é também um arquétipo, tá, gente? É um campo de energia absurdo. Então, a gente fala que essa foi os grandes trabalhos de Jung, é olhar para nós seres humanos como seres duais. Nós somos luz e sombra. A gente é o claro e é o escuro, assim como tem na natureza o dia e a noite, o preto e o branco, o feminino e o masculino, né? E o masculino, né? Tudo é polar quando a gente começa a prestar atenção lá fora. Então, tudo que está fora está dentro. Está dentro. E eu uso demais a minha persona, coloco toda a minha energia nela, a mesma quantidade de energia que eu coloco na persona é a mesma quantidade que tem na sombra, igual.
tá? São pares idênticos em termos, são opostos e idênticos. Rafa, mas o que é a sombra? Tudo aquilo que a gente reprime, que a gente não Uhum. olha, ou que contaram para a gente que é feio, pecaminoso, horroroso, ridículo, fica sombrio, mas Jung usa muito uma frase assim, que a sombra, ela te assombra. Se você não Uhum. olhar para ela, ela te assombra. Von Franz, que foi uma mulher muito importante e a grande mentora, assim, junto com Jung, a grande assistente dele, ela dizia assim, que a sombra é o demônio, é o capeta, é o inferno, tá? Uhum. É tudo aquilo que eu escondo de mim mesma, né? Então, eu estou só numa persona, por exemplo, aí eu queria falar do Michael Jackson, quando a gente está falando de artista, né? Ele acreditou que ele era aquele personagem, coitado, né? Teve uma família distônica e tal, quando ele começa a mudar toda a aparência física, né? Ele se olhava no espelho como ainda um negro e ele mudou tudo. Pense na transformação que ele teve que fazer aqui fora, e na mesma medida a sombra foi tomando conta também, porque ele se desidentificou do eu e se tornou aquilo que era a pessoa dele, né? Sim. Então, uma solidão absurda e, claro, um grau de adoecimento muito grande, né? Então, a gente fala que Whitney Houston também, né? Whitney Houston também, também. cantora maravilhosa. Então, a sombra é assim, ó, você olha no espelho, ela fica falando, você é horrorosa, você não é boa artista, você é uma porcaria, teu show foi uma bosta. Só que é o seguinte, habitualmente, e é legal a gente falar disso, Tchela, a gente projeta a sombra nos outros. Uhum. O mundo é que está Sim. falando. Como é que chama o pessoal quando começa a perseguir o artista? Você usa um termo? Hater. Os Os haters. haters, eles são os filhos da puta. Então, quanto mais hater eu estou atraindo, são aspectos meus. Tudo que eles estão falando, muitas vezes, é meu. Eu sou tudo aquilo. Ah, você é uma imbecil. Às vezes eu me acho imbecil também. Então, quando a gente fala de energia, é um campo que eu atraio pelos meus pensamentos. Se eu tenho aspectos sombrios que eu não quero olhar, está projetado. A gente usa um termo, projeção, está lá fora. Então, tem uma fala assim, de Jung que ele fala assim, que tudo aquilo que me irrita no outro, acorda que pode ser teu. Aspectos ali estão. Não é tudo que é teu, mas é um chamado de atenção porque tem algo ali que é meu. Ó, a Então, Gabi tá perguntando se ela é o que existe entre a persona e a sombra. se ela é, não entendi. O que ela é o que existe entre a persona e a sombra? Não, né? Ela é Não, tudo isso. Ela é a sombra, ela é a persona, ela é tudo. sim, então a gente, para a Gabi, eu vou explicar assim: nós temos o eu, que é como a gente vai para o mundo, se apresenta, não estamos nem falando de persona. O oposto do eu, olha para a Gabi entender, é a sombra. É o polo oposto. Entre a sombra e o eu está a persona. Só para a gente dividir teoricamente, mas está tudo no mesmo bolo. Então, quem sou eu? Quem é a persona? E quem é esse aspecto sombrio que eu não quero olhar? É como, eu fico pensando assim, é como um dado, né? O dado, ele tem várias facetas, cada faceta tem um número. Mas se você Sim, separar as facetas, você não tem um dado. Você sim. só tem a faceta. Então, Tá, então, Gabi, se você separar a sombra de você, você não é mais Gabi. Você não eu tenho existe. pacientes minhas ou alunas da pós que falam assim: ô Rafa, eu posso jogar fora a minha sombra? Não, claro que não, né? Então, em Jung, que foi um cara profundo, né, que estudou profundamente tudo, ele vai dizendo assim que para eu me desidentificar da persona, eu preciso olhar para a sombra. A sombra ela precisa ser acolhida, não excluída. Eu preciso Sim. olhar e assumir assim, que eu não sou boa mesmo em tudo, que eu preciso olhar para os meus defeitos, eu preciso olhar para as minhas esquisitices. Então, uma Uhum. forma da gente olhar é através de vários trabalhos, né? Por exemplo, vou falar de vocês que são artistas. Estou escrevendo uma poesia, uma música, uma peça de teatro, tem uma voz lá dentro, sem ser esquizofrenia ou psicose, que fala: ah, se fosse você, isso aí é uma bosta, é uma porcaria. Ah, se fosse todo mundo vai criticar. Isso é a voz da sombra. Então, eu preciso, Jung propõe isso, que eu escreva. Você é uma filha da puta que está me falando isso. Eu
coloco um diálogo com a sombra, em pensamento, ou escrevo, ou desenho, ou pinto. Eu só preciso identificar que ela existe. O pessoal que está comigo aí, acho que tem uns pacientes, a gente fala que a sombra pode ser o Barbazul, um predador. Uhum. Mas Jung, como um grande mestre, ele vai dizendo assim, eu preciso acolher a sombra, porque às vezes, quando eu vou olhar, eu preciso aprender com esses defeitos. Então, lá, em volta da sombra, tem aspectos positivos meus. Sim. Por isso que eu preciso olhar, né? Sim. Também tem uma fala de Jung, né? Que diz assim, ó, aquele que não quer olhar para os seus defeitos, seus conflitos, seus predadores, ele vai jogando tudo na casa do vizinho. Ah, não, joga lá. Simbolicamente, né? Metaforicamente. Joga lá na casa do vizinho. O vizinho, né? Um dia, a casa do vizinho pega fogo. E as labaredas trazem de volta tudo aquilo que eu joguei lá. Sim. Então, ninguém vai... Um dia... Ó, carrega minha também aí. quando você, se você constrói a sua persona sem olhar para a sua sombra, uma hora ela fica frágil, né? E uma hora ela quebra, ela não se sustenta. Porque eu acho que justamente ser humano, né? Ser humano é ter aspectos múltiplos, duais, né? Diversos. Isso é ser humano. Até tem uma das técnicas de construção de personagem para histórias, roteiros e principalmente o Campbell, né, que foi um grande cara que falou sobre a jornada do herói. Então ele fala que quanto mais aspectos o herói tiver, então o herói não pode ser só bonzinho. A gente precisa ver a sombra do herói, né? E agora eu estou estudando um cara que se chama Vogler, que ele fala justamente que em toda história, toda a trajetória do herói, existem alguns aspectos muito importantes e específicos para contar essa história. E um deles é a sombra. O herói, o personagem, ele precisa se deparar com os próprios defeitos para poder superá-los, né? Para poder gerar conflito. Gente, isso é ser humano, né? Sim, e outra fala que os contos, eles trazem aspectos sombrios, tá? Contos, histórias, teatro, cinema, música, né? Então, olha, por exemplo, nós temos muitos poetas deprimidos, depressivos, lânguidos, que não precisa, bem-vindo. Foram esses caras que, no extremo da tristeza, da melancolia, escreveram obras fantásticas e bonitas, né? Esses dias eu recebi, eu sou apaixonada por contos, tal, 4 livros que saíram sobre Rapunzel, a Pequena Sereia, acho que sei lá, são 4 contos que a gente conheceu, numa vertente bem realista, bem verdadeira, né? Numa vertente assim, só o herói, o feminino não faz nada no conto, ele é sempre submisso. Então, um conto que diz assim, o final feliz não é a menina encontrar só o príncipe. Então, ó, quando você está falando, então tem vários, as histórias, os contos, tá, tudo na vida, se a gente for falar que é dual, eu também tenho que incluir o negativo, os meus aspectos, as coisas que eu também não gosto de mim. Então, por exemplo, o artista, ele precisa se trabalhar, precisa se autoconhecer, e a gente tem inúmeras histórias de artistas que nunca mais voltaram. As meninas que estão comigo em terapia sabem, por exemplo, esse filme do cara lá que é o... Nossa, acabei de esquecer. Que é o palhaço lá. O Coringa. O Coringa? O Coringa. Esse rapaz que fez agora, eu li várias reportagens e tal, ele se trata, ele se cuidou, porque os anteriores até se mataram. Ah, mas se matou porque o cara já era envolvido com droga. Claro que eu não vou acreditar nunca nisso. Há uma fragilidade no ego, uma fragilidade na personalidade, uma sensibilidade do artista e vai penetrar profundamente num personagem. E também eu acho que quando a gente se reconhece como todo, a gente fortalece o ego, né? E fica fortalecido até para as críticas, porque a gente vai enfrentar muitas críticas ao longo da nossa vida. E eu tenho falado isso para os meus alunos. A gente ouve muito mais não do que sim. Todo artista,
todo artista ouve muito mais não do que sim. E para você conseguir sustentar, porque é isso que você está falando, a gente já é um ser mais sensível, que capta o mundo, que transforma o mundo, isso faz parte da nossa natureza criativa. E aí você lidar com a crítica, a gente lidar com a crítica, se a gente não olha que a gente não é perfeito, que a gente nunca vai, eu nunca vou ser aquela diva que está lá no palco. Eu construí aquela personagem, porque ali no palco ela precisa ser muito diva para cumprir uma função de levar uma história à frente. Mas se eu não sei da minha sombra, se eu não sei das minhas características que eu preciso trabalhar, se eu tomar uma crítica, isso me destrói, né? E eu vejo assim, chega muita gente até mim, e eu sei de muitas histórias, de muitas pessoas que se destruíram pela crítica, que pararam a carreira pela crítica, que desistiram da vida, que cometeram suicídio pela crítica, né, gente? Então a gente precisa olhar para todos os aspectos para fortalecer o nosso psicológico. E eu acho que todo artista devia ir fazer umas terapias, gente. Eu tenho falado muito e que a gente precisa se conhecer, porque a gente não é porque fazer arte é terapia, não, é porque fazer arte nesse lugar que a gente quer representar, porque eu tenho falado que a gente precisa começar a olhar o músico também como um intérprete. Se ele sobe no palco, se ele quer se comunicar com o outro, ele é um intérprete. E você vai interpretar o quê? Humanidade. Você vai interpretar emoções, você vai interpretar relações, você vai interpretar sentimentos humanos. Aonde é que você vai colher esses sentimentos? Em você, né? Então você precisa se conhecer profundamente, né? E saber qual que é teu lugar no mundo, né? Quando você está falando disso, Tchela, eu sempre falo assim, que a fragilidade do nosso ego acontece quando eu estou identificado com algumas pessoas. Porque a gente está falando de energia. Quanto mais eu estou naquela energia, eu não estou na outra. É tudo distribuído, né? Então, eu preciso me identificar com a pessoa em algo que eu estou fazendo. Aí eu me identifico. Então, por exemplo, críticas. Eu preciso assumir que está doendo aquela crítica. Eu não preciso pôr no outdoor e tal. Que alguém me criticou e mexeu profundamente num complexo, numa ferida, numa dor que eu tenho. Eu preciso manter a persona lá, dependendo do que eu vou fazer, mas dentro de mim está doendo. Então, em algum momento, eu tenho que tirar essa persona e ir para esse lugar da dor. Eu preciso olhar para a dor, eu preciso incluir essa dor, preciso incluir. Agora, se eu estou identificado com a persona, eu acredito naquilo que falaram, que é uma bosta, que você é um lixo, que você é uma porcaria. Eu acredito porque ali levanta aspectos sombrios meus. A gente fala que é o diabinho e o anjinho, né? E eu fico abraçada com o diabo, né? E a gente fala assim, que ficar mergulhado na sombra também é você ir para os infernos, não fazer mais nada. Sim. E a grande coisa é transitar, né? Transitar pelas partes, pelas suas próprias partes, né? Poder olhar para tudo e assumir que a gente é humano e que a gente não é tudo, não. Por exemplo, eu fico pensando no artista, né? Numa banda, estou falando de música é porque é a tua área, mas assim, se eu sou o vocalista, eu tenho um lugar. Se eu sou o que toca o piano, eu tenho outro lugar. O outro que toca violão, outro que toca baixo. Cada um tem o seu espaço de segurança. Eu também sou importante, porque a gente está falando de grupo, né? Tem que ter o destaque lá do cantor, mas eu vou dar o meu melhor. Então, se eu estou com o ego equilibrado, eu sei qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar no trabalho, qual é o meu lugar nas coisas. Sim. Né? E a coisa mais difícil na vida é você trabalhar com pessoas com ego desequilibrado. Porque você fica numa luta ali, né? É muito difícil lidar com isso, né? E por isso que a gente tem que continuar estudando, até porque assim, a fragilidade no ego está ligado à nossa vida familiar, infância, da origem, de onde a gente veio. Porque quando a gente. Vou sair até um pouco desse terreno dos artistas, porque vocês já devem ter ouvido histórias assim, nossa, fulano foi abandonado, ou nasceu na favela e se tornou um próspero empresário, sei lá, em qualquer área. O outro nasceu na favela mesmo, desgraçado, usa todo tipo de droga, está usando arma, ou virou por uma depressão profunda, teve uma vida desgraçada. Por quê?
Por que será? Um teve mais sorte que o outro? Não, né? Em algum lugar, essa pessoa abriu espaço dentro da tragédia horrorosa. Ele olhou para uma luz, para algo, e realmente se levantou. Então, a gente fala que esses aspectos sombrios, o ego, a sombra, como você respondeu aí para uma das nossas colegas, que faz parte de um todo, né? Mas em algum lugar dentro de mim eu acordei e fui atrás desse chamado. Tem um chamado, alguém me chamou para ir para a luz, para a vida. Eu fui. Eu parei de ficar reclamando. A Negra está perguntando se é o poder de ressignificar. Eu acho que mais do que esse poder é algo aconteceu na vida dessa pessoa aí que prosperou, algo aconteceu na infância, né? Porque é na infância que a gente estrutura a nossa psique. Que a pessoa que cai no limbo, com certeza algo aconteceu na infância dela que rompeu alguma coisa na mente, criou um padrão ali, né? E a outra que prosperou, provavelmente algo aconteceu na infância dela que ela conseguiu ali criar um ponto de força dentro da própria psique, né? Sim, a gente fala. Por isso que não é totalmente desgraçado. Um exemplo que eu vou dar é da doutora Anísia da Silveira, claro, gente, eu vou falar da minha área, que eu conheço, que foi a grande psiquiatra brasileira, nordestina, maravilhosa, foi a primeira mestra nossa aí que trouxe Jung e todo esse estudo arquetípico, artístico, para dentro do hospício no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, né? Ela começou a olhar que dentro da esquizofrenia, daqueles loucos, havia uma pessoa, alguém, tinha luz dentro da loucura, e louco assim, que mordia, que batia, que né? E aí ela começa a dar para eles qualquer tipo de material, né? Assim, pintura, escultura, tudo que tinha lá dentro de uma saleta lá, ela começa a dar para eles, e essas pessoas despertaram muitos talentos internos. Uns continuaram morando dentro do hospício, nunca saíram de lá, porque eles eram loucos, esquizofrênicos. Mas se tornaram artistas de ter exposição fora do Brasil. Sim. Né? Tanto de escultura, de pintura, eles colocaram para fora a sua loucura. Então, aí a gente fica falando, onde é que estava todo esse dom sombrio? Guardado. Que eles seriam medicados, eles foram medicados. Tinha o bispo do Rosário, que ele não foi paciente da doutora Anísia, mas ela encontra com ele e tal. Esse cara viveu 50 anos dentro do hospício, ele morou dentro do hospício, mas ele fez obras assim, gigantescas, um artista plástico que catava assim, canudinho, copinho, tudo, né? Vocês podem entrar nos acervos dele aí, mas ele nunca saiu do hospício porque ele mordia as pessoas, ele era esquizofrênico, louco. Tá travando aqui. Então, eu vou aproveitar e responder aqui. Estão perguntando como domar o ego. Não tem que domar o ego. Tem que fortalecer o ego, né? E aí, é o que ela falou no começo da live. Fortalecer o ego é você olhar para todos os seus aspectos, todas as suas características. Você se olhar como você é, né? Olhar para o todo. Eu sou um tanto bom nisso, péssimo naquilo, olhar para as nossas esquisitices, para as nossas dificuldades e para os nossos talentos e luzes. Então, quando eu estou falando desses esquizofrênicos, onde é que estava a luz desses caras? Mas, gente, depois a Tchela pode dar para vocês aí, eu passo, mas coisas lindíssimas e que ninguém acreditava que eles... Então, Jung foi o grande mestre que diz, lá na sombra... Em torno dela pode ter o ouro alquímico. Pode ter o meu melhor lá. E olhar para o todo, para todo que você é, e sair desses padrões sociais, né? Que o que aconteceu com esse cara aí, com o Bispo do Rosário, é que lá dentro da época que ele vivia, na sociedade que ele vivia, na cidade que ele vivia, os padrões que eram impostos, ele não cabia em nenhum padrão daquele, né? Então, quando você fica olhando para você e tentando se encaixar num padrão aí que existe, eu acho que esse é o grande risco e isso é a coisa que não fortalece o seu ego, porque você não está olhando para você como você é, porque o padrão impõe que você tenha certas características e que você exclua outras características, né? Então, vou falar de nós, mulheres, né? Padrão, beleza, corpo magro, não celulite, não quadril. Eu vou falar da minha história. Então, passei a minha vida odiando meu corpo, porque não estava no padrão.
não olhando para as características que eu tenho, não olhando para como eu sou forte, né? Demorei muito tempo para perceber como eu sou uma mulher forte pelo corpo que eu tenho. Então, bem exemplificando, né? Você enfraquece o seu ego quando você não olha para as suas características e fica refém de ser aceito pelo que a sociedade diz que é o certo e o errado, né? Sim, é isso mesmo. Eu tenho que me encaixar naquilo que disseram. Ó, mas para quando você olha para suas características e não aceita certas características? Pois é. Eu posso te dizer que tá precisando de uma lambada na bunda. O que é isso? Precisa se olhar e ver assim, quais são as características que eu não gosto, isso é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E o que eu posso melhorar e para que eu vou melhorar e por que eu preciso melhorar. Porque aí eu vou descobrir se é crença limitante, alguém disse que, ou se aquilo realmente precisa de uma repaginada, de uma roupagem. Exatamente. E isso, olhando para a questão de criar a sua persona artística, não dá para criar uma persona artística autêntica se você tenta ser igual a alguém, né? Então, se você tenta ser igual a um padrão de artista que está vendendo no mercado, ou que está sendo aceito, ou que está fazendo sucesso, se você, nas suas características, não tem nada a ver com aquilo, na boa, não vai dar certo. Uma hora isso vai romper, uma hora isso vai te entristecer, uma hora isso vai te deprimir, e o público não é besta, o público percebe. Então, se você olha para você como artista e tem características ali que você não gosta, você vai procurar quais são as técnicas que você precisa estudar e desenvolver para fortalecer aquelas características. E vai olhar que, será que eu não gosto de certas características porque nas escolas que eu estudei reprimiram essas características? Ou eu não gosto porque eu preciso ainda lapidar essas características? Eu acho que a gente precisa ampliar esse olhar aí, né? Ou eu aprendi, né? Eu aprendi que eu sou isso, né? Ou que eu sou aquilo. E isso que a gente fala que é autoconhecimento. Eu vou descobrir se aquilo é meu, se eu aprendi e tinha que ser daquele jeito. Então a gente fala que precisa desfolhando, olhar para a sombra é isso. Eu vou lá descobrir o que é que tem, né? O que é meu, o que é do outro. E também nós somos pessoas que viemos sistêmica, não sabia o que era o melhor, o que era o certo. O que a gente faz? Também a gente fica culpando o pai e a mãe, é culpa deles, é culpa deles. Tá, e agora só eu posso mudar esse ciclo, né? Eu preciso olhar. Que é o grande trabalho tanto de Jung quanto de Bert Hellinger, né? Que o pessoal já ouviu falar. Eu preciso incluir a tudo, como foi, como é. Aí eu posso transformar. Sim. E só quando você olha é que você enxerga, né? Se você fica, não vou olhar para isso que eu não gosto, não vou olhar para isso que eu não gosto, você não enxerga, você não muda, você não transforma. E aí você falou, estão falando aqui, né, que aí você vai descascando a cebola. Essa semana eu falei na aula que achar a persona artística é um trabalho que um escultor faz. Então ele pega uma pedra ali, né? O que o escultor faz? Ele enxerga num bloco de pedra que existe uma arte ali dentro. Então, ele vai tirando o que não serve. Então, esse é o mesmo trabalho nosso de ter identidade, né? Que é isso que você explicou, que a gente só constrói uma persona saudável, enfim, se a gente entende a nossa identidade e não aquilo que a gente aprendeu a ser, mas sim aquilo que a gente realmente é. E se a gente tira o que não serve ali da nossa identidade, por exemplo, eu tiro da minha identidade a minha timidez para subir no palco, porque no palco ela não me serve, ela me atrapalha, ela me deixa ansiosa, ela me deixa com o meu julgamento muito alto e eu não consigo me entregar. Então, eu tenho que ir tirando ali da minha identidade as coisas que não me servem como persona artística, porque essa persona artística ela está ali para cumprir uma função de contar uma história para o seu público, né? Não pode esquecer isso. Por que ela existe? E a sua característica introvertida não quer dizer que é defeito. Não. Só quer dizer que ela não me serve para estar no palco.
mas Sim. para criar, para compor, né? Para pensar o show, ela me serve muito. E já que a gente está falando de identificação da persona, né, só quero contar para vocês, há muitos anos atrás eu atendi uma pessoa da televisão, né, a gente não pode falar nome nada, ela dizia assim, que eu não posso nem visitar minha família, eu não posso sair de casa se eu não estiver toda arrumada, de cabelo, roupa, tudo, né? Ela era assediadíssima pelas marcas e tal, para ela usar e desfilar com as roupas e tal. Então, ela não podia, ela não se via nunca de chinelo, de pijama, porque ela já acordava com o cabeleireiro dentro da casa dela, maquiado, blá, 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 blá. E o grande drama, quando ela viajava para algum lugar, ela era muito conhecida nos lugares. Então, assediadíssima. E o que aconteceu com essa mulher, né? Só para a gente falar que é um feminino, foi deprimindo, deprimindo, deprimindo e continuava exuberante fisicamente, aquela persona, aquela imagem, e aí ela falava para mim, Rafa, eu já nem sei quem eu sou. Ela estava entrando num surto psicótico. Ela tava só na casca, né? Você Tava fica só na máscara lá, e aí não... A gente chama isso de persona inflada, né? A persona fica gigante e o ego fragilizado. Tem pergunta aí? Deixa eu ler aqui, ó. Tem montes aí. Acredito que não seja bem tirar a... Ih, tá... Tirar a timidez, mas constelar uma persona que não tenha timidez, que seja útil para aquela tarefa específica. Não, na verdade, não sei se constela, né? Não, mas Porque... constelar é um termo junguiano, não é um termo das constelações, é assumir, né? Ah, tá. É tomar a força, né? Esse é um termo de Jung, né? Que a gente usa na psicologia junguiana, é assumir aquela personalidade. Quando ela fala não tirar, não é tirar, você deixa de lado que você vai usar para um outro recurso teu interno para usar aquela energia para aquilo para o trabalho, né? Que vai fazer. Tem outra pessoa falando aqui que sou muito tímida quando estou com as pessoas, né? E também já falou que tem muita questão, está na adolescência e tem muitas questões com o corpo, né? O que fazer? Primeiro que a adolescência vai passar, tá? Fique tranquila. A adolescência é uma das fases mais difíceis da vida. Eu lembro que eu sofri muito na adolescência. E porque não me encaixava em padrão nenhum, porque não me aceitava de jeito nenhum. Mas, graças a Deus, a adolescência passa. Então, E lidar com a timidez... mas pode a gente falar. pode dar um colinho para essa pessoa. A adolescência vai passar, mas a pessoa precisa viver essas dores e procurar ajuda, uma dança, qualquer coisa para sair um pouco dessa questão estética, né? Um aprofundamento, porque ela vai encontrar alguns talentos. É talentoso ser introvertido, posso dizer para ela. Eu tenho várias pacientes introvertidas, tenho uma filha introvertida, também não sou tímida, mas é talentoso. Existem muitos talentos dentro da introversão, muitos, e dentro da extroversão também. Então, o mundo precisa dessas duas energias. Quer ver uma coisa que a gente está falando de persona? Se eu sou introvertido, a minha extroversão está guardada. Se eu nego que ela existe, ela está sombria. Para que vocês vão entender. Todo introvertido, é o que ela está falando, ela usa da extroversão dela para ir para o palco, para construir o personagem dela. Um exemplo que a gente pode dar quando você faz o personagem da palhaça. O palhaço ele não tem que pôr no superlativo a negatividade ou as coisas que são defeitos? Justamente. O trabalho de construção do palhaço é rir do próprio ridículo. Então, a gente vai olhar para o que é ridículo no nosso corpo, o jeito de andar, né? Ou alguma característica física, ou se eu tenho o nariz grande demais, eu aumento o meu nariz. Se eu tenho a bunda grande demais, eu aumento a minha bunda. Se eu tenho o cabelo crespo demais, que por uma grande época na história do Brasil foi visto como algo que era para a gente achar ruim, a gente ressalta isso. E é justamente isso, a gente põe no superlativo todos os defeitos. Então, é uma grande terapia, né? E é uma grande aula. Fazer palhaço, assim, eu acho que todo artista devia, porque a gente rir do nosso ridículo é libertador. Sim, eu posso dizer da experiência com a Tchela, né? Porque o teatro é um caminho. Não posso fazer terapia, eu vou para o teatro, eu vou para algum lugar também para me expressar, porque dentro dessa introversão mora
A minha extroversão que pode ter inúmeros talentos, tanto quanto Então, quando a gente nega, vai para a sombra. Se eu não nego, faz parte de mim. Agora, uma coisa que eu ia comentar, que a gente fala, que eu tinha até anotado aqui para falar para vocês, a questão do falso ego. Já ouviram falar disso? Não. Pois é, a gente, falso eu, falso ego. Eu tô tão misturada com a minha persona que eu finjo para mim mesmo que eu sou um tanto, que eu sou aquilo. Então, são pessoas assim, rígidas, que são metódicas, que tudo tem que ser desse jeito para que, né? A gente fala que ali existe. Ah, não, é porque eu sou perfeccionista. Será que eu sou mesmo? Né? Porque se a gente vai ver que a gente é recheada de várias coisas, o tanto que eu sou perfeccionista, eu sou imperfeita. Uhum. Entenderam? Olhem sempre como polaridade. Então, esse ego, ele é falso, ele é mentiroso. Não sou perfeccionista coisa nenhuma, eu sou desequilibrada. Sim. Então, a pessoa constrói. E é muito louco isso, porque o falso ego, ele está muito próximo dessa energia da persona. Mas não é a persona. Não é a persona. Porque a persona também não é algo destrutivo. O falso ego é algo destrutivo, né? É algo destrutivo. Habitualmente, o falso ego, a gente já está contando que o ego está todo quebrado, está muito fragilizado. O falso ego lá na frente, as doenças são uma corda, né? Para que a gente acorde que nós estamos fora do ritmo, né? Algumas doenças e tal. É uma corda, é a alma chamando, né? A psique é a alma. Então, esse falso ego, eu fico vestida com algo que eu não sou, que não é a minha essência. Por isso que nos contos, nas histórias, nas músicas, de repente aquilo me toma. Uma dor, um choro, algo. É a minha alma gritando que eu preciso olhar para aquele aspecto. Por isso eu falo lá no curso, ouça os seus sonhos, sabe? Se questione e pergunte, porque o que vai te ajudar a ter identidade no seu trabalho é você se conhecer, é você perceber que você é esse todo e que tem algumas características nesse todo suas que são tão fortes e que às vezes a gente nega porque tem padrões sociais, porque disseram, porque a família não gosta, porque e que às vezes aquele seu aspecto é uma riqueza, né, em questão artística. Então, se pergunte, se questione e eu falei isso essa semana. Perceba o que te toca, né? Quando você fala isso, que quando você... Minha mãe trabalha com arte terapia e com uma técnica maravilhosa com aquele livro da Clarissa Píncola sobre mulheres que correm com os lobos. O que é? A Clarissa Píncola colheu na história da humanidade vários contos que contam a história da psique feminina em várias culturas. Então ela conta o conto ali, bem encenando, bem usando o teatro que ela aprendeu com a filha dela, né? Que os pais também aprendem com os filhos, né? Claro. Que a minha mãe não gostava. Minha mãe achava uau, que eu pegava todas as roupas dela para fazer figurino e que pegava tudo e fazia um caos. Depois ela se envolveu com arte. Então ela conta lá do jeito bem teatral. Você foi para a faculdade de arte por causa da mamãe, né? Sim, que deu força, com certeza. Então ela conta os contos da Clarice de uma forma bem teatral e aí ela fala pra gente qual foi a cena que te marcou, né? E eu tenho falado isso para os alunos. Ouçam os seus ídolos e perceba o que neles tem de você. Porque quando você se conecta com isso que te toca profundamente, isso tem alguma coisa para te contar, que está lá no seu inconsciente e que é a maior parte da sua psique é inconsciente, né? A gente fala que o conto, uma música, uma história, uma cena de um filme. Então, Jung usa um termo que é legal para vocês irem aprendendo, o quanto eu sou afetado, aquilo que me afetou e me tocou. Então, ele fala assim, o psicólogo, você só pode cuidar do outro se você for afetado pela dor do outro, se você entrar no drama do outro, se sentir que aquilo não é teu, mas você sente profundamente o quanto está doendo para o outro. Aí você pode oferecer ajuda. Então, quando a gente vai prestando atenção em coisas que tocam a gente, tem a ver com a gente. Tem mais Sim, perguntas? e também eu falo que
o público só vai se emocionar se você se emocionar, porque é ver o outro, o ser humano só aprende em estado emocionado. Então, é ver o outro emocionado que me leva. Então, se eu não aprendo ser o artista, não aprendo a me aprofundar nas questões que me afetam, que me dão dor, que me impulsionam, eu não vou conseguir levar o outro e vou ficar muito na superfície da coisa, pensando se eu errei, se eu acertei, ou se a nota está certa ou errada, né? Sendo que você tem muito mais para levar para o outro, né? Você tem todas essas questões humanas aí para levar para o outro. E como diz a Clarissa no conto Pele de Foca, Pele d'Alma, que pele eu estou usando? É minha? Porque a persona, eu construo uma pele. Eu acho que é bem legal a gente dar esse exemplo, né? Eu construo uma pele, uma máscara, pensando em para um personagem. Depois eu tenho que tirar aquela pele e voltar com a minha. Sim. Então, uma coisa legal que eu queria ter falado, eu acho que não dá tempo, vou falar do mundo criativo, e uma apresentação que vocês fazem, e eu, com a minha persona, estou apresentando para várias personas, tá? Todo mundo que está lá assistindo está com as suas máscaras. Como é que a gente lida com isso? Sim. Tá todo mundo mascarado, como se fosse no baile. E se eu tiver fragilizada, não tiver com a minha persona forte, eu sou tomada por tudo aquilo lá, e daí eu não emociono ninguém, né? Porque eu não estou segura do que eu estou fazendo. Uhum. Entende? Tá todo mundo com máscara, porque as pessoas estão na vida social. Ou seja, para sair de casa a gente tem que passar batom, ou passar um gel no cabelo, qualquer coisa, tem que me arrumar. Sim, e aí o que eu tenho falado e o que eu ensino lá no meu curso é justamente porque assim parece que a gente precisa ser forte para a gente construir uma persona, né? A gente precisa se conhecer. Isso daí, do jeito que a gente está falando aqui, parece que a gente vai levar 50 anos para poder subir no palco e ser feliz. Mas não, aí as artes estudam técnicas. E aí os meus alunos podem até falar técnicas muito práticas para que você consiga fazer isso, né? Para que você consiga construir isso, porque é tudo construído, gente. Nada é vou lá e faço, vou lá e não sou tímida. Não, construí, estudei cada etapa do meu processo. Bom, faltam 30 segundos, mãe. Quer fechar aí com alguma frase, alguma coisa? Eu só quero agradecer, estou disponível sempre, adoro falar sobre tudo isso. E se alguém tem alguma pergunta, pode depois zapear aí com você ou escrever. Eu estou sempre muito disponível para responder. E depois a Tchela me convidou para algo que eu adoro falar. Uso a minha persona de psicóloga aqui, tá, gente? Depois eu me largo no sofá e fico assistindo Netflix.